tem chegado muitas questões para nós, né? Os alunos conversam conosco, a gente recebe no Instagram algumas perguntas e eu acho que esses temas são muito importantes a gente discutir aqui. O que é mito e o que é verdade nas constelações. Por exemplo, eu recebi uma pergunta aqui. As constelações funcionam apenas para resolver problemas familiares? Como você responderia isso? Eu diria que a constelação ela tem um foco nas dinâmicas familiares, mas ela também é extremamente eficaz para questões de saúde, questões de relacionamento, de vida profissional, de prosperidade. Então, é um leque enorme de questões que a constelação abarca, não apenas os problemas familiares. É isso aí. Eu tenho visto também, Rose, uma pergunta também, uma dúvida muito constante que as pessoas falam é se a constelação familiar tem um vínculo religioso. Eu acho que essa pergunta é ótima. Porque, como vê um movimento, algo que se move para além de nós, a tendência das pessoas é imaginar que há alguma coisa relacionada à religião. Na verdade, não, né? Nós sabemos que nosso corpo, ele carrega, através do DNA, um campo de informações. E isso já está provado do ponto de vista científico. Quando estamos disponíveis, quando nos colocamos disponíveis para trabalhar essas questões, por ressonância, esse campo nos move. Então, apesar de utilizarmos muito o termo constelações espirituais, movimentos espirituais, isso não tem nenhum cunho, nenhuma relação com qualquer religião. É um movimento mesmo terapêutico, um processo terapêutico que tem já muito embasamento na ciência quântica e nas outras formas de ciência, né? Até porque Bert Hellinger, o seu criador, foi o primeiro filósofo que não separou o material do espiritual. Então, tudo para ele é a união entre o material e o espiritual. Somos seres espirituais, mas isso não quer dizer que alguma religião ou movimento religioso nos mova nesse trabalho. Muito bem, eu Sim, acho que senhora. muito bom. Veja bem, você também pode responder aí, a gente pode falar sobre isso. As pessoas também perguntam, só quem tem traumas profundos deve fazer constelação familiar? O que você acha disso, Yara? A constelação familiar, ela pode ajudar a qualquer pessoa que está em busca de entender seus padrões inconscientes, seja situações de profunda complexidade ou questões mais sutis do cotidiano. Não significa que só aquele que tem um trauma profundo precisa ir em busca da constelação. Não, as questões do cotidiano, aquilo que aqueles pontos de dificuldade que nós temos de avançar são Repetições de padrão? repetições de padrões, aquilo que se repete nas famílias, são temas que podem ser levados a uma constelação e, portanto, ter a sua liberação. Isso. A nossa dinâmica no dia a dia, comportamentos que a gente vai apresentando no dia a dia e que marcam dificuldades, marcam limitações na nossa expansão, tudo isso pode ser visto. Sim. Inclusive os traumas também, né? Traumas também podem ser vistos ao nível das constelações familiares. Muito bem. Como nós estamos promovendo formações em constelação, as pessoas perguntam se uma formação em constelação está aqui. É somente para psicólogos e terapeutas, então acho que é importante você Muito bem, responder eu isso. acho que é importante, até porque a minha formação é médica, eu sou médica de formação, né? É lógico que o fenômeno humano é muito importante que a gente conheça dinâmicas do fenômeno humano. Na nossa formação, inclusive, a gente traz isso. Entretanto, não é uma formação apenas para terapeutas e psicólogos. Ela é muito inclusiva e em qualquer área nós podemos utilizar a filosofia das constelações. Portanto, outras pessoas de áreas completamente diversas, da área de saúde, da área de humanas, pode sim fazer a formação e se tornar um constelador, levando inclusive para a sua área essa
esse processo de trabalho com as dinâmicas ocultas que acontecem naquele setor da vida deles. Você Né? diz, incluindo educadores, Educadores, advogados, administradores, gestores, gestores, pessoas da área de direito, né, que tem, perfeitamente. o direito sistêmico tem se expandido bastante É, no mundo. temos muitos setores já bem estabelecidos nas constelações, como o direito sistêmico, como a pedagogia sistêmica, como as constelações em organizações, né? Então, gestores, sim, e outras áreas, a gente já teve na nossa formação engenheiros que se tornaram Sim. consteladores, então realmente ela abrange, ela inclui as pessoas que estejam dispostas a esse movimento. Muito bem, outra pergunta que eu acho muito interessante que chegou para mim, eu estou lendo aqui, ó. O efeito das constelações é imediato e milagroso? Porque a sensação é essa, né? Quem constela sai com essa ideia. Nossa, é um milagre. E aí? Não existe milagre em constelação. E muitas vezes o efeito não é imediato. A constelação ela traz insights imediatos. Aí sim, né? Mas os resultados costumam se manifestar gradualmente, à medida que internamente nós vamos alterando esses padrões que foram reconfigurados e vamos tendo atitudes, novas atitudes. Então, à medida que as novas atitudes começam a surgir a partir da integração dessas novas percepções, aí sim, aí a vida se altera. E parece ser às vezes milagroso porque de um momento para outro, quando a gente se vê, não repete mais aquele comportamento que era tão usual no nosso dia a dia. O milagre, me parece, se dá muito mais pela autorresponsabilidade daquele que se constela, porque a constelação ela também nos pede uma autorresponsabilidade de seguir nessa escolha. Por isso é uma terapia para adultos, né? Sim, Por isso só que para adultos. é uma terapia, é um processo para adultos. Embora possamos constelar os nossos filhos, nossos netos, não é um trabalho para adolescentes ou crianças, e sim para pessoas que já estejam na sua potência de entrar em conexão com a realidade e atuar nessa realidade de acordo com o que ela teve de insight na constelação. Exige disciplina, exige realmente uma autorregulação, revisões frequentes. Não é, a mágica, eu acredito que vem daí, vem dessa atitude que a gente decide assumir a partir de então, né? Para além dos mitos, né, existe também algumas falácias que diz que a constelação é um trabalho machista e preconceituoso. Quando, na verdade, nós que estamos há tanto tempo nas constelações, vemos exatamente o oposto. Me diga, fale um pouco a respeito disso, Rose. Esse é um tema que daria longas discussões, né? Veja, as constelações, ela trabalha pautada no que Bert pôde observar, que são as chamadas ordens do amor, ou forças do amor, como costumamos chamar, depois do movimento das novas constelações. É uma terapia inclusiva, ela entende que todos pertencem por igual, tenha feito o que tenha feito. É uma filosofia que equilibra o dar e o receber. É uma filosofia que tem um profundo respeito pelas hierarquias e está, digamos assim, assentada no assentir a vida como ela se apresenta. Essa filosofia, ela busca a reconciliação. É um movimento de reconciliar as pessoas, de reconciliar as polaridades. Portanto, não há como uma filosofia que se apresenta assim ter algum tipo de condição de assumir um lado ou outro lado de alguma dinâmica. Isso. Ela inclui, ela reconcilia. Então, tanto o feminino quanto o masculino tem um olhar exatamente igual, com um profundo amor, um profundo respeito, mostrando inclusive a potência de cada um como singularidade. Então não dá para observar preconceito ou um comportamento assim ou assado, machista ou não no movimento. Você não concorda? Para mim, é um trabalho extremamente inclusivo. Isso. É um trabalho que olha para o amor em ação, o amor em forma de atitude. Então,
Um trabalho que inclui, que reconcilia e que busca o amor em movimento não pode ser um trabalho machista, nem muito menos preconceituoso. Então, a constelação, para mim, é reconciliação. Pronto. Acho que esse é o grande ponto, o grande mote. E isso realmente movimenta pensamentos. O que precisamos mais é ter conversas como essa, esclarecer, é abrir mais espaço para estudar, é abrir mais espaço para conhecer a metodologia, para que tenhamos uma visão mais assertiva sobre isso, né? A questão é que a constelação veio quebrando muitos paradigmas antigos, então isso incomoda, Isso. cria grandes incômodos. Ah, não Né? tenha dúvida. Que Bert, inclusive, foi um dos primeiros filósofos a mexer ou tocar nesse ponto da consciência moral, né? Dessa Isso. consciência do bem e do mal. Isso tudo faz com que as pessoas se movam dentro das suas próprias percepções e julgando Julgando. suas projeções. Então, a gente também acolhe isso com muito cuidado, com muito respeito. E estamos aqui para tirar as dúvidas que surgirem sobre isso, né? Vamos seguir, né? Tem mais coisa Tem ainda mais aí? coisa. Veja, é uma pergunta também muito interessante. A constelação muda o comportamento dos membros da família? Você acha que isso é verdade? Não, a constelação não muda o comportamento de outros. Mas veja bem, se a constelação é um processo sistêmico e se nós somos partes de um sistema, então aquilo que eu movo em mim, que eu altero em mim, por ressonância também se altera ao redor, nos membros da família. Então, na minha relação pessoal, eu altero uma atitude, um padrão meu, consequentemente, isso chegará aos meus filhos, isso chegará ao meu parceiro, isso chegará aos que estão ao nosso redor. Mas a constelação não é para o outro. Isso. A constelação é um trabalho que é feito para o indivíduo, e esse indivíduo, como parte do sistema, quando se altera, também altera os que estão ao seu redor, inclusive, como nós falamos no outro momento, altera inclusive as gerações futuras, altera os descendentes, que para mim esse é um grande valor, saber que os nossos descendentes estão mais liberados de repetir padrões inconscientes que poderiam estar aprisionando suas vidas. Então, cria-se um sistema familiar mais Saudável. liberado, mais saudável, mais ampliado. Então, eu acho que a gente poderia falar dessa questão assim, sim e não, né? De uma certa forma, nunca devemos ir a uma constelação, fazer um movimento de constelação buscando mudanças em outras pessoas. Sim, a Mas mudança começa em a nós. mudança começa em nós. A partir do que nós podemos modificar, isso sim pode atuar, porque de forma belíssima, as constelações ela é atemporal, ela atua no presente, no passado, porque a gente sabe o quanto os nossos ancestrais, os nossos antepassados recebem de benefícios quando nós trabalhamos os processos, eles se liberam também. E os nossos descendentes, como você falou lindamente, aqui é um trabalho para nós, mas consequentemente para gerações futuras. Então, é um trabalho no sistema nosso, mas com benefício para uma coletividade que a gente nem dimensiona o quanto, né? Temos mais perguntas? Por hora? Por hora eu acho que não, viu? Por hora eu acho que não, mas vamos aguardar. Mas estamos sempre disponíveis para falar a respeito desses mitos e dessas verdades sobre constelação. Estamos aqui.